Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi derrotado, mas foi uma derrota acachapante nas eleições parlamentares de domingo. Ele perdeu depois de 16 anos mandando no país. A oposição conseguiu 2/3 da composição do parlamento, o que lhe dá possibilidade de mudar, inclusive, a Constituição. Confira. O líder do partido vencedor, Peter Magyar, disse nesta segunda-feira que vai propor mudanças na Constituição, entre elas a limitação de 2 mandatos seguidos para um premier. Prometeu ainda um gabinete só para combater a corrupção no país, classificado pela Transparência Internacional como a nação mais corrupta da Europa. A vitória de Magyar evidenciou a insatisfação dos húngaros com o governo Orbán, desgastado ainda pelo baixo desempenho econômico e alta inflação nos últimos anos para os parâmetros europeus. O partido do atual primeiro-ministro encolheu para 56 cadeiras no parlamento, enquanto a oposição, liderada por Peter Magyar, conseguiu mais de 2/3, 136 assentos de um total de 199. Próximo de Vladimir Putin, Viktor Orbán era um incômodo para a União Europeia. Chegou a usar o poder de veto para bloquear a ajuda financeira à Ucrânia e sanções contra a Rússia durante a guerra entre os dois países. Postura oposta à do vencedor das eleições de domingo, que busca mais interação com o bloco. Hogy Magyarország ott lesz, konstruktív partner lesz, hiszen Európa bajban van nagyon sok tekintetben, hiszen egy háború még mindig itt van mellettünk több mint 4 éve. A vitória da centro-direita na Hungria é vista com atenção pela ultradireita global. Lideranças de diferentes países demonstravam apoio a Orbán, chancelando sua gestão de poder centralizado, políticas anti-imigração, censura, restrição a direitos LGBT com forte influência nos tribunais e próximo a potências autoritárias. Sua candidatura teve o apoio da líder da ala mais radical da direita francesa, Marine Le Pen. O presidente americano Donald Trump prometeu ajudar a Hungria se Orbán vencesse e enviou o vice J.D. Vance para Budapeste a poucos dias das eleições. No Brasil, admirador declarado de Orbán, a quem já chamou de irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a passar 2 dias na Embaixada da Hungria no Brasil em 2024, antes de ser preso. I think if there's one lesson from this campaign, is that this wasn't run on a left versus right campaign. Peter Magyar is not an ideologue in that sense. Now the question is, how does a governing Peter Magyar look like? How does Prime Minister Peter Magyar look like? That's the question. I think that's also for those civil society actors that have been working on transparency and democracy issues. Davi, a expressão extrema-direita provoca no Brasil uma forte discussão. Por que a gente fala em extrema-direita e não fala em extrema-esquerda? Eu prefiro usar a designação aqui quase no seu significado geográfico. Falar de grupos à direita da direita, e que é de fato do que nós estamos tratando. A gente tem direitas tradicionais, democratas cristãs, mais ou menos ligadas a correntes tradicionais, e temos movimentos importantíssimos, com propagação planetária, que se consideram opostos a essa direita, como eles chamam, que faliu junto com seus princípios liberais. Talvez fosse essa a cara de Viktor Orbán. Qual é o impacto que essa derrota tem em todos esses grupos à direita da direita? Eu também tenho evitado o termo extrema-direita, com base numa literatura acadêmica que considera fundamentalmente extrema-direita os grupos que flertam com o fascismo histórico. E não é exatamente o que Orbán, Marine Le Pen e outras figuras vinculadas a essa onda que está em ascensão, eles significam, né? Eu gosto mais do termo direita radical, porque eles têm uma atitude depreciativa em relação à democracia liberal, mas não quer derrubá-la do dia para a noite. Eles querem reformá-la, né, atacando a separação de poderes, diminuindo a independência do judiciário, realizando reformas paulatinas no sistema eleitoral, e foi isso que o Viktor Orbán fez ao longo dos 16 anos. Em doses homeopáticas, foi dilapidando as instituições democráticas e foi transformando o seu regime numa cara de um regime que ele mesmo alcunhou o nome de uma democracia iliberal. O impacto que isso tem seria maior, eu entendo, na Europa do que no mundo como um todo. O Viktor Orbán representava, né, uma pedra no sapato da União Europeia, era uma
uma espécie de benchmark da direita radical na Europa e, de certa forma, fora da Europa também. Parte de segmentos bolsonaristas chegaram a se inspirar no modelo do Orbán, sobretudo porque mistura, né, essa vinculação entre uma posição anti-elitista, antissistema, com uma identidade nacionalista e, ao mesmo tempo, cristã, esse nacionalismo cristão. E é uma posição, né, que tem várias características autoritárias. Então, eu diria que a direita radical mundial perde essa vitrine, né, era um governo longevo, era uma espécie, de fato, né, de um laboratório de práticas da direita radical no poder, e isso era uma fonte de inspiração para outros líderes, partidos e movimentos. Se a gente olhar para as consequências geopolíticas, elas surgem em primeiro momento, em primeira vista, olhando de repente para o que aconteceu domingo lá em Budapeste, Lorival, como também de grande impacto. O presidente americano mandou para lá J.D. Vance, que tem uma importância grande digamos, no sistema de governo da Casa Branca. A gente vê Putin perder um aliado importantíssimo. E a Europa, que tinha ali, mais do que o Davi Magalhães, foi muito diplomático, pedra no sapato, ele era, na verdade, um bloco na cabeça da União Europeia, Davi. Capacidade que ele teve de impedir uma atuação conjunta em momentos críticos da posição da Europa comum, entre aspas, frente à Ucrânia, Lorival. Sim, tanto a União Europeia quanto a OTAN, elas tomam decisões por consenso. Cada membro tem poder de veto. E era isso que a Hungria vinha fazendo, no caso, sobretudo, da OTAN, em favor da Rússia, né? Em favor de Putin, bloqueando. Por exemplo, a Hungria estava bloqueando a ajuda de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, que tinha sido já decidido, o dinheiro está reservado, mas ele bloqueia a liberação, bloqueia a liberação desse dinheiro. E na União Europeia, sobretudo, as questões relativas ao dia a dia ali, aos imigrantes, há uma série de questões também. E aí ficam sobrando nesse papel o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e, numa escala menor, o novo primeiro-ministro da República Tcheca, o Andrej Babiš. O Babiš ele tem uma postura menos proeminente, menos radical, e o Fico, a Eslováquia, é um país menor. E sem o apoio do Orbán, ele terá muito mais dificuldade, as pressões sobre ele serão muito mais fortes, né? Então, realmente enfraqueceu essa cabeça de ponte que o Putin habilmente tinha conseguido colocar na OTAN e na União Europeia, né? Agora, de fato, o J.D. Vance ele é católico, assim como o Orbán, né? Um católico conservador. E quando a Anne Applebaum, que esteve comigo, esteve com você também aqui no Brasil, ela que é uma historiadora e jornalista, né, que conhece muito os Estados Unidos, ela é americana, é casada com um polonês, conhece muito bem o leste europeu. Ministro das Relações Exteriores. Mora em Varsóvia e tal. Escreve, estuda esses países há décadas. Ela diz que o MAGA, né, esse movimento do Trump, quer criar uma rede de apoios, né, uma rede política formada por cristãos brancos conservadores em países como a Hungria, como a Romênia e também no Brasil e na Argentina. Então, realmente, essa derrota é uma fratura, uma derrota importante para esse projeto. É interessante esse ponto que você levanta. Quer dizer, há alguns autores que mencionam, Davi, o excepcionalismo húngaro em termos de apego a líderes autoritários. Se a gente olhar de fato para a história da Hungria no século XX, a gente vai ver ditadores húngaros foram ainda piores, sobretudo no começo da Segunda Guerra Mundial. A gente tem, porém, na Revolução de 56, que é esmagada por uma invasão soviética, a gente tem, digamos, um vislumbre que a gente volta a ver agora, em sentido, digamos, de derrubar líderes autoritários e promover no lugar um outro tipo de regime. Agora, seguindo na linha do que o Lorival estava dizendo,
Que tipo de unidade ideológica a gente pode atribuir a essas várias correntes em vários países? Ou é simplesmente circunstancial? Todos esses países vivem problemas domésticos que explicam em boa medida o sucesso. Pega uma Alemanha, por exemplo. A ascensão de grupos assim ditos de direita radical, ou há algo que os solidifica? Eu acho que existe um mínimo denominador comum, ideológico, que os une, mas há muita divergência também. O Parlamento Europeu está aí justamente para comprovar que na existência de 3 blocos da chamada direita radical, esses 3 divergem muito sobre diversas pautas, tá? Então vamos pegar, por exemplo, a Giorgia Meloni na Itália e compará-lo com agora, né, não mais primeiro-ministro, o Viktor Orbán. Pega a questão da Rússia e da Ucrânia. A Giorgia Meloni tem uma posição fortemente atlantista, pró-OTAN, né, mas menos eurocética, menos contrária à integração regional europeia, ao passo que o Orbán ele representava uma espécie de ancoragem dos interesses putinianos, russos, ali na Europa. Né? Se a gente olha política ambiental, há divergências também. Se a gente olha política econômica, né, e compara, por exemplo, a posição da AfD, que tem uma posição mais pró-livre mercado, embora não seja um liberalismo extremo, e compara com a posição mais nacionalista, estatizante do Viktor Orbán, né? Ele até fala em um sistema de bem-estar social que seja chauvinista, no sentido de defender apenas um welfare state para os húngaros, né? Ou seja, ele não é que ele é contra os sistemas públicos, mas quer os sistemas públicos apenas protegendo as vulnerabilidades dos húngaros. Então, assim, há uma série de divergências, mas um ponto em comum, William, que eu acho que vale a pena colocar, é uma rejeição atávica, orgânica à ordem internacional liberal, que eles chamam ali, né, numa acepção conspiratória de globalistas, elites globalistas e tudo mais. No fundo, digamos, por trás dessa carapuça ideológica, existe, né, uma rejeição a essa ordem internacional liberal, e é o que une o Bukele na América Central, o Milei na Argentina, é o que une boa parte do movimento bolsonarista quando pensa as relações internacionais, o Narendra Modi, que, veja, não é necessariamente cristão, mas defende uma visão bastante sectária, dogmática do hinduísmo, né, que muitos chamam ali, né, de uma versão até de direita radical. Então, há conexões, vamos chamar assim, né, de pouca disposição ou de rejeição à ordem internacional liberal que possibilita esse movimento que alguns autores, eu gosto desse termo, chamam de uma internacional reacionária. Porque que a gente estudou, né, que geralmente os liberais e os socialistas que estão mais afeitos à internacionalização. A direita nacionalista, por sua agenda nativista, autocentrada, está pouco afeita à internacionalização, mas existe esse mínimo denominador comum, que seria uma suposta atitude antiglobalista contra a ordem internacional liberal, que possibilita essa articulação internacional. Em uma internacional que você citou, Davi, sobreviveu a falta de peso no centro, porque são redes com um centro bem claro, sobretudo as internacional comunista, baseada na União Soviética, ou a socialista, que a gente pode ver nos partidos social-democratas na Europa, quando eles se dissolvem, a internacional dissolve junta. A Casa Branca seria o centro dessa internacional. Como é que fica agora? Tem um minuto ainda, Loribon. Vou voltar a Anne Applebaum. Ela disse exatamente isso, que esse é um movimento revolucionário ao estilo bolchevique. Aí eu falei, trotskista. Ela falou, exatamente, trotskista. A ideia de que há uma revolução que só se sustenta se ela se propagar internacionalmente, né? E aí... E ser permanente. Uma revolução permanente. Não, é muito engraçado, né? Porque, no fundo, os extremos sempre se encontram para o horror daqueles que se sentem, que se alimentam da ideia de que são totalmente diferentes dos seus adversários. Na verdade, eles são muito parecidos, né? O extremismo, o comportamento do extremismo é muito parecido. Sim, o Trump, ele tem uma pretensão, né, de se projetar mundialmente, de deixar uma marca mundial realmente na história por décadas e tal. Então, tudo isso realmente,
Tenho certeza de que nada disso está tão articulado, tão claro na cabeça dele, mas esses ímpetos assim de ver a marca dele aparecendo, as impressões digitais dele, as pegadas aparecendo por toda a parte do globo, realmente é algo que entusiasma.